Olá, nós somos o grupo do Trabalho de Português e a gente vai apresentar para vocês alguns poemas que estão no livro As Poesia Africana de Língua Portuguesa sobre a Guiné-Bissau. Espero que vocês gostem. Oi, eu sou a Arla e eu vou falar sobre o poema Antedelação de Vasco Cabral. Bom, eu vou ler primeiro e depois eu falo algumas coisas que eu achei relevantes sobre o que eu entendi do poema, o que ele quis dizer e a questão geopolítica do momento que ele escreveu o poema. Bom, vou ler o poema. Antedelação. A noite veio disfarçada em dia e ofereceu-me a luz, diáfana como a aurora, mas eu disse que não. Depois veio a serpente, disfarçada em virgem, e ofereceu-me os seios e os braços nus, mas eu disse que não. Por fim veio Pilatos, disfarçado em Cristo, e numa voz humana e doce disse: se quiseres, eu dou-te o paraíso, mas conte-me a tua história. Mas eu disse que não, não. E continuei um homem, e eles continuaram, os abutres do medo e do silêncio. Esse é o poema Antedelação de Vasco Cabral. Bom, o que eu entendi desse poema vai ligar com a questão geopolítica também, que nessa época Guiné-Bissau era uma colônia portuguesa. Então, esse poema trata do conflito entre colonizado e colonizador. Na questão, tipo assim, você repara por causa de a noite veio disfarçada em dia. Depois ele fala, depois veio a serpente disfarçada em virgem. E por último ele fala, por fim, Pilatos disfarçado em Cristo. Então, a noite, a serpente e Pilatos são os colonizadores. Já o dia, a Virgem e Cristo são os colonizados. Porque nesse poema ele quis retratar a relação de tensão que eles tinham entre eles. O colonizado sempre tentando resistir e o colonizador insistindo naquilo de como que eu falo? Dessa relação, né? Porque o colonizador ele sempre quer impor uma coisa sobre o colonizado e o colonizado normalmente tenta resistir. Aí é sobre isso mais ou menos que ele tenta retratar no poema. Vasco Cabral, ele não era um escritor até uma certa época, pelo que eu entendi. Na verdade, ele se interessou pela política bem cedo, e eu acho que por causa disso ele acabou sendo preso em 1953. Mas ele é formado em ciências econômicas e ciências financeiras. É isso aí. E, bom, ele foi preso e na cadeia que ele começou a escrever alguns poemas. E depois de um tempo, quando ele sai da cadeia, ele cria um volume dos poemas dele que chama A Luta é a Minha Primavera. Bom, é isso. Oi, sou o Luiz e hoje eu vou falar do poema A Fonte, de Antônio Baticão Ferreira. Primeiro eu vou ler ele. Eis-me perto da fonte, muito perto, vejo brotar a água, uma água clara e límpida. Boa e amável. Eis a fonte, fica perto do Badiopor, junto dela nasci. Eis a fonte da minha infância. Sim, eu amo essa fonte, admiro-a, brinco, eu e meus irmãos à sua beira. Fica perto de Badiopor, nesse lugar quase sagrado, nesse lugar assombrado. Badiopor, fonte das nossas almas. A sua água nos atrai e acarinha-nos. Vemo-la noite e dia. É a fonte que está mais perto. Olha a água brotada nascente, como de fonte, como um regato. Sim, parece-se mais como um regato. Mais pequena ainda que a fonte é a nascente onde tudo vem beber. A nascente, nossos pais, amámo-la, isso, nossa. A nascente é a fonte das árvores e das folhas. Olhamos a nascente, o ribeiro, manancial de nossos pais. É verdade, esta fonte é muito antiga. Nascente de tradição, fonte de história. Eis o manancial do reino, tão perto de Badiopor. Bem me lembro, há muito que ela se conserva no mesmo lugar, manando água cristalina. Eis a fonte do reino. Ela protege-nos e a alma das crianças. Fonte dos reinos. Força nossa, ela é a nossa protetora. As chaves do reino onde estão?
nessa fonte onde meus irmãos e eu vemos às vezes monstros, e trememos estão de medo, ou choramos, nós filhos do reino, nós príncipes desse seu reino. É verdade, como príncipe de todo cantamos. Nós príncipes de Baboque, bem sanos, não sangue, órquidos daquele rei, daquele que é rei dos reis. Não que vimos do nosso reino, dissemos o mais poderoso e vasto, como o reino de Bassarel. É um grande reino, cada príncipe vem à luz, vem vesta bem nobre. É o nosso nascimento. O mar. Olhai o mar, tem influência singular sobre mim. Os animais aquáticos são tantos, vale a pena persegui-los no mar alto. Vale a pena los saltar através das ondas. O mar, esse mundo que os homens não habitam, é imenso, tão belo e tão perfeito. O mar tem influência singular sobre mim. Eu bem queria ir ver as ondas. Valia a pena olhá-las e correr, loucamente, valia a pena, ver qual delas primeiro entrava na baía. Ah, o mar visto, no entanto, aqui nos fala, sim, fala-nos interiormente, e nós compreendemos a sua língua. É uma língua que se entende. Ah, que impressão nos faz o mar. Bom, agora eu vou fazer uma breve análise sobre o poema. O poema de Antônio Ferreira trata-se a falar muito sobre a água e a natureza. A água é o central da obra. Tem também a fonte, que é o elemento físico que representa o ponto de encontro de tradição e de identidade entre eles. Bom, a fonte como símbolo da vida é como se a água brotasse da fonte. Ela é a essência de tudo, da vida. Ela nutre, purifica e renova. A fonte, portanto, pode ser vista como símbolo da origem, da perenidade e da força vital. Bom, então em resumo, a gente pode ver que a água é o símbolo da vida, a fonte, o lugar de encontro, tradição e de identidade do lugar, a natureza é o cenário da poesia, a cultura, a fonte como patrimônio cultural, e em resumo é um poema que transcende a descrição de um lugar físico para se tornar uma metáfora da vida, da natureza e da cultura. A obra revela uma profunda conexão do poeta com suas raízes e com o mundo natural, celebrando a importância da água e da fonte como elementos essenciais para a existência humana. Bom, e para finalizar, trazendo o poema de Antônio para o contexto histórico e político da Guiné-Bissau, pode retratar o fato da seca, que por conta de ser um país com clima tropical, a água sempre foi um recurso vital, e a fonte, como retratado no poema, é um manancial da vida, representa a luta pela sobrevivência e a resiliência do povo guinense. Também pode ser retratado como a liberdade, a água também pode ser vista como símbolo de purificação e renascimento. E, por fim, a fonte de Antônio Baticã Ferreira não é apenas um belo poema, mas também um documento histórico que reflete a experiência vivida pelo povo guineense. A água, a fonte e a natureza, elementos centrais do poema, carregam simbolismos profundos que se entrelaçam com a história da Guiné-Bissau, representando a vida, a resistência, a identidade e a esperança. É isso. Valeu! Oi, gente, hoje eu vim falar do poema Regresso, de Amílcar Cabral, e a relação dele com a Guiné-Bissau. O contexto que vamos analisar da Guiné-Bissau aqui é a independência da Guiné-Bissau em relação a Portugal, porque a Guiné-Bissau era um país colonizado por Portugal, então eles queriam lutar por essa independência. Foi então que ocorreu a Guerra da Independência da Guiné-Bissau, que foi um conflito armado entre o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, PAIGC, contra as Forças Armadas de Portugal, pela independência do país. Então, houve essa guerra pela luta da Guiné-Bissau pela independência. A guerra teve início em 1963 e terminou em 10 de setembro de 1974, e com o reconhecimento da Guiné-Bissau como país independente. Guiné-Bissau e Cabo Verde, os dois países. A Guiné-Bissau era uma colônia portuguesa até o fim da guerra em 74. Durante o período colonial, os moradores do país enfrentavam exploração pelo país colônia, sendo opressão e principalmente negação de direitos. Então, por esse motivo, eles queriam lutar pela independência, né? Porque eles eram oprimidos e não tinham direitos. E foi aí que começou a luta pela independência. E um dos principais nomes dessa independência foi Amílcar Cabral, que ele era o líder desse partido africano para a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Foi então que começou a guerra de guerrilha
desse partido contra as forças coloniais portuguesas na luta pela independência. E o país, né, a Guiné-Bissau, conseguiu ganhar e se tornou um país independente em relação a Portugal. E então, Amílcar Cabral escreveu vários poemas e um dos principais e importantes, conhecidos também, é o poema Regresso, que é o que a gente vai falar em relação a esse contexto histórico, porque esse poema foi escrito como se fosse uma forma de expressar os sentimentos do povo guinense como esperança após a independência e como era importante a conexão deles com a terra africana. Esse poema é visto mais como uma celebração pela luta da liberdade, porque o povo no poema aparece esperançoso e feliz pela conquista. Então, um pedaço que eles falam aqui sobre a esperança é que fala assim: ouvi dizer que a cidade velha, a ilha toda, em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu de verde, da cor mais bela porque é a cor da esperança, que a terra agora é mesmo Cabo Verde, é a tempestade que virou bonança. Então, tipo assim, eles estavam esperançosos porque agora Cabo Verde era um país independente e era deles, era da cultura deles e da história deles, não era mais colonizado por Portugal. Então, o título é meio contraditório, porque, tipo assim, se for analisar, isso é um progresso, não um regresso. Mas o título ser regresso, na verdade, ele simboliza o retorno à terra natal, à cultura e à história. Então, que agora eles estavam de volta ao país que era deles mesmo. Então, dessa forma que o poema de Cabral se interliga com o contexto histórico da luta do país pela independência, a valorização da cultura africana e a busca por justiça social do povo guinense. É isso. Boa noite a todos, meu nome é Rafael e eu vou falar um pouco sobre a Guiné-Bissau e eu vou ler a parte de Carlos Schwartz. Do que chora criança? Do que chora criança? É dor no seu corpo. Do que chora criança? É sangue que cansou de ver. Um pássaro grande chegou com ovos de fogo. O pássaro grande veio com os ovos da morte. Caçadores desconhecidos, enganados, metralharam a tabanca. Caçadores pretos como nós, enganados, metralharam a Bolonha. Queimou-se o mato, queimaram-se as casas, pendurou a dor na nossa alma. Então, a história da Guiné-Bissau é marcada por vários acontecimentos, incluindo a colonização portuguesa, a luta de libertação e a conquista da independência. Bom, podemos associar o contexto histórico da escravização e da colonização nas partes finais do poema de Carlos Schwartz, Que Chora Criança. Caçadores desconhecidos, enganados, metralham a tabanca. Caçadores pretos como nós, enganados, metralharam a Bolonha. Queimou-se o mato, queimaram-se as casas, pendurou a dor na nossa alma. Guiné-Bissau possui um patrimônio cultural rico e diversificado. As diferenças étnicas e linguísticas produziram grandes variedades na expressão, na dança, na tradição musical e nas manifestações culturais. Apesar de ser um país muito pequeno, Guiné-Bissau tem grande variedade de grupos étnicos, línguas e religiões. E a sua relação com o poema de Pascoal é que ambos têm um grande amor pelo seu continente, pela África, e um sentimento muito puro. E também a riqueza que o Império Mali tinha por poder, por dominação, e os outros já tinham por sentimentos. Oi pessoal, eu sou Maria Cecília e eu vou contar para vocês o poema de Helder Proença. Eu vou falar um pouquinho sobre ele e um pouquinho da relação que ele tem com o contexto histórico da Guiné-Bissau. O poema do Helder Proença que eu vou ler para vocês se chama Não Posso Adiar a Palavra. Quando te propus um amanhecer diferente, a terra ainda fervia em lavas e os homens ainda eram bestas ferozes. Quando te propus a conquista do futuro, vazias eram as mãos, negras como o breu o silêncio da resposta. Quando te propus o acumular de forças, o sangue nômada e igual coagulava em todos os cárceres, em toda a terra e em todos os homens. Quando te propus um amanhecer diferente, amor, a eternidade voraz das nossas dores era igual a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Quando te propus, olhos secos, pés na terra e convicção firme, surdos eram os céus e a terra, receptivos às balas e punhais, as amaldiçoavam cada existência nossa. Quando te propus abraçar a história, amor, tantas foram as esperanças comidas, insondável a fé forjada, no extenso breu de canto e morte. Foi assim que te propus, no circuito de lágrimas e fogo, povo meu, o hastear eterno do nosso sangue para um amanhecer diferente. Quando a gente analisa esse poema, tem muitas partes aqui que são muito interessantes, porque se a gente for relacionar um pouco com o contexto histórico da época, elas fazem um pouco de sentido, você consegue entender um pouco do que o autor quer dizer. Na minha interpretação, eu percebi que ele começa o poema como se fosse na origem, no início, e termina o poema como se fosse no final da história da Guiné-Bissau, porque quem não sabe, a Guiné-Bissau tem uma história de colonização vinda dos portugueses, e aí teve todo o processo de independência que, durante uma guerra, então aqui a gente consegue perceber um pouco do que ele fala da guerra. E então eu acho que nesse poema ele começa com o início, antes dos portugueses chegarem, e ele termina assim que os portugueses chegam e o processo de independência acontece. Logo no primeiro parágrafo, quando ele fala a terra ainda fervia em lavas e os homens ainda eram bestas ferozes, essa questão do a terra ainda fervia em lavas, eu acho que faz muita referência à origem do mundo. Porque quem não sabe, o mundo começou em lava, vulcão, tava tudo desabitado. E também a questão dos homens ainda eram bestas ferozes, eu acho que tem duas interpretações. Bestas ferozes para relacionar com os originários, os povos originários do mundo. E eu acho que esses homens eram bestas ferozes, eu acho que a gente pode relacionar também com os portugueses. Porque eles viam os portugueses como bestas ferozes, afinal a Guiné-Bissau sofreu todo um processo de colonização e todo um processo de escravização também. Então eu acho que a terra ainda fervia em lavas e os homens ainda eram bestas ferozes. Esses bestas ferozes relacionados aos homens pode também ser relacionado aos portugueses, que naquela época eram vistos como pessoas muito ruins, até porque o seu país está sendo colonizado e você está sendo atacado, escravizado, apanhava. Então, bestas ferozes eu acho que tem uma grande relação com essa parte da história da Guiné-Bissau. Logo no segundo parágrafo ele fala: quando te propus a conquista do futuro, eu acho que essa conquista do futuro a gente pode relacionar ela com a independência, porque a Guiné-Bissau ela meio que só é liberta depois da independência, né? Eles só vivem um futuro depois da independência. Eu acho também que futuro a gente pode relacionar à educação. Naquela época o acesso à educação ele era muito, muito restrito. Era muito pouco acesso à educação, até porque ele ficava restrito aos portugueses e às pessoas que faziam parte das elites coloniais daquela época. Então, essa conquista do futuro pode relacionar tanto com o processo de independência, então também eu acho que com o acesso à educação, porque o futuro é a educação. Então, essa conquista do futuro pode ser relacionado com a educação e com a independência. E aqui ainda fala: vazia eram as mãos negras, como breu o silêncio da resposta. Esse vazias eram as mãos negras eram vazias, porque naquela época os escravizados não tinham nada. Eles não tinham nada. Eles apenas eram escravizados. Tipo, mãos negras faz referência à escravidão, porque vazias eram as mãos negras. Não tinha nada e também não tinham acesso à educação, não tinham casa, não tinham nada. Eles eram apenas escravizados. Eram vistos apenas como as pessoas que serviam para trabalhar naquela época. E aí, como o breu do silêncio da resposta, esse pedido, quando te propus, e aí o breu do silêncio da resposta, esse pedido não foi concebido a ele. Eu acho que tem relação também com esse processo de independência, esse processo da escravidão, porque ninguém quer ser escravizado. Então, quando te propus e breu o silêncio da resposta, eles não foram correspondidos. Eles continuaram sofrendo aquelas mesmas coisas, continuaram sofrendo sem resposta nenhuma. No terceiro parágrafo, Kunganda que fala: quando te propus o acumular de forças, eu acho que esse acumular de forças faz um pouco de referência à guerra que deu o início ao processo de independência. Acumular de forças, eles acumularam as forças, eu acho que foi até o Almir Castro, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu vou colocar o nome aqui certo aqui. Mas esse acumular de forças é o juntar forças. O sangue nômada e igual coagulava em todos os cárceres, em toda a terra, em todos os homens. O sangue nômada vem de nômade, ou seja, passa de um lugar para o outro, não tem fixação, ou seja, era o comércio de escravos, que naquela época era muito intenso aquele comércio de escravos, o tráfico negreiro, e esse coagulava em todos os cárceres. Os cárceres naquela época eram as pessoas negras. Então vocês veem que esse poema do Helder Proença, ele faz muita referência
na minha interpretação, ele faz muita referência à questão da escravidão e do processo de colonização e de independência da Guiné-Bissau. Ele fala, o sangue nômada e igual coagulava em todos os cárceres, em toda a terra, em todos os homens. Faz referência a esse tráfico negreiro, esse comércio de escravos que tinha naquela época. E esse cárceres faz referência a carcereiro, que os carcereiros naquela época eram os negros escravizados. Nesse próximo parágrafo é importante a gente colocar um ponto. Os portugueses, eles tinham como principal religião o catolicismo e o protestantismo, acho que assim fala. Catolicismo e protestantismo, ou seja, em todas as colônias que eles iam, eles tinham de suma importância impor, não aplicar, eles impunham esse catolicismo e esse protestantismo. Então aqui nesse próximo parágrafo, quando ele fala, quando te propus um amor um amanhecer diferente, amor, a eternidade voraz das nossas dores era igual a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Para quem não sabe, esse Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele faz referência ao credo, que é rezado na Igreja Católica. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Faz referência ao credo. Então, essa parte faz referência a essa imposição do catolicismo para eles naquela época. Porque, pra quem não sabe, a Guiné-Bissau hoje em dia ela é islâmica. Eu, durante minhas pesquisas, não consegui achar qual era a religião deles antes da colonização, mas eu acredito que sejam religiões de matriz africana. E Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, faz essa referência ao catolicismo, tanto que fala assim, a eternidade voraz de nossas dores. Todos os católicos acreditam numa eternidade, você vai viver a eternidade com Jesus Cristo, você vai viver com Jesus a eternidade. Então essa é a eternidade voraz das nossas dores. As dores deles eram as dores da escravidão, da pobreza, da submissão aos portugueses, que era inevitável naquela época. Você não tinha opção, também você não tinha opção de não ser outra coisa. O catolicismo, ele era muito empregado. Então essa parte, a eternidade voraz, as nossas dores, era igual a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu acredito que quando você é colocado numa situação de escravidão, você passa a questionar um pouco da sua fé, porque você pensa, por que eu tô passando por tudo isso? Eu tô indo mais pra um lado religioso, porque eu acho que o último parágrafo e esse agora que eu vou ler, ele só tem um pouquinho de conexão. Porque quando ele fala, quando te propus olhos secos, pés na terra e convicção firme. Olhos secos, pés na terra e convicção firme. Olhos secos. Gente, tenta ficar acordado, trabalhando, não dá. Você fica podre de cansado. Pés na terra, eles trabalhavam sem zero condições, não era botinha, não era roupinha, era pé no chão, roupa estraçalhada, tudo. E convicção firme, porque eles eram ferrenhos no que eles acreditavam. Surdos eram os céus e a terra, receptivos às balas e punhais, as amaldiçoavam a cada existência nossa. Surdos eram os céus e a terra, eu acredito que faça um pouco referência a o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, porque ele era surdo, ele não atendia, naquela época, acho que nesse poema a gente pode interpretar como ele não atendia as nossas preces, não atendia a gente pedindo para ser salvo, não atendia a gente pedindo misericórdia, a gente pedindo, por favor, me livra dessa escravidão, me livra disso, me livra daquilo. Eu acho que surdos eram os céus e a terra, eles pediam e eles não tinham retorno, não tinha nada. Até o processo que eles resolveram fazer com as próprias mãos e se salvarem no processo de independência. Então, esses surdos eram os céus e a terra, e aqui fala receptivos às balas e punhais. Receptivo, uma pessoa receptiva é uma pessoa que recebe, uma pessoa que acolhe. Receptivo às balas e punhais. Eu acho que esses surdos eram os céus e a terra, eles não escutavam a gente e aceitavam que as balas e os punhais nos atingissem. Receptivos às balas e punhais. Aceitavam que as balas e punhais atingissem a gente, que a gente sofresse na mão dos colonizadores e dos portugueses, com balas, com punhais, com chicote, com trabalho escravo, isso tudo amaldiçoando cada existência nossa, que é o que fala aqui, ó, elas amaldiçoavam a cada existência nossa. A cada existência nossa é a vida deles. A vida deles estava podre. Pessoas, milhares morreram. Milhares ficaram muito sequelados. Sofreram muita coisa. Então essa parte, esses dois parágrafos, eu acho que eles têm um pouco de conexão e conversam entre si. Aí aqui, quando te propus abraçar a história, amor, tantas foram as esperanças comidas. Insondável a fé forjada
no extenso breu de canto e morte. Aqui, ó, tantas foram as esperanças comidas. Eles tiveram uma guerra de libertação, foi chamada a guerra que deu início ao processo de independência e concedeu a independência para Guiné-Bissau. E ela também, eu acho que faz um pouquinho de referência também à guerra no porto de Pinjiguite. Perdão se eu estiver falando errado, né? Pinjiguite. Nessa guerra do porto de Pinjiguite, eles perderam a guerra. Então as esperanças foram comidas. E essa guerra de libertação deu novas esperanças, mas naquela época as esperanças já estavam podres. Eles tentaram a guerra lá no porto, não conseguiram essa guerra. Chegou na guerra da libertação, ninguém tinha esperança de mais nada. Então, tantas foram as esperanças comidas, insondável a fé forjada. Essa fé forjada, quando você forja alguma coisa, você finge alguma coisa. Então, essa fé forjada, essa fé fingida, imposta, faz referência de novo ao catolicismo que eu falei. E no extenso breu de canto e morte. Breu é escuro. Então, gente, você tá sofrendo, você tá trabalhando, você tá no processo de escravidão. Tem gente mandando em você, chegou no seu país, falou que é dele, falou que é dele, você vai fazer o que ele quiser, o que ele mandar, o que ele não quiser, o sim senhor, não senhor, cálice. É um breu. Não tem como, não tem condições de ser uma luz. É um breu de canto e morte. Canto e morte faz referência às mortes. Teve milhares de mortes, tanto pelas guerras, a guerra do Porto e a guerra de libertação. E o processo de escravidão em si, as condições de vida naquela época, elas eram muito, muito escassas. E chegamos ao último parágrafo. Foi assim que te propus, no circuito de lágrimas e fogo, povo meu, o hastear eterno do nosso sangue para um amanhecer diferente. E aqui esse circuito de lágrimas e fogo, eu acho que volta a referência de novo à guerra de libertação, que foi lágrima, fogo, pancadaria, guerra, fala isso, fala aquilo, português de um lado, o povo da Guiné-Bissau do outro, que eu não sei como é que fala quem é Guiné-Bissau, quem mora na Guiné-Bissau. Os povos da Guiné-Bissau do outro. Então, tanto que ele aqui fala, no circuito de lágrimas, povo meu, é o povo mesmo que tá dentro desse circuito, eles estão lutando pela independência deles. O hastear eterno do nosso sangue para um amanhecer diferente. Ele propôs o hastear eterno do nosso sangue para um amanhecer diferente. O sangue deles o sangue deles jorrou para que o amanhecer diferente pudesse nascer. Eles passaram por todos esses processos, passaram por todo o processo de escravidão, todo o processo das guerras, das condições insalubres de viver, do processo de colonização, para que esse amanhecer que ele tanto propõe no texto, até o último parágrafo que ele propõe no texto, pudesse acontecer de forma diferente. Então, esse texto, esse poema, na verdade, ele o tempo todo ele propõe, ele quando te propus, até no final ele falar, foi assim que te propus. Então, quando eu falo que ele começa no início de tudo e termina no final, é isso, porque ele sempre, o texto todo ele tá quando te propus, até que ele fala, foi assim. Então, foi assim, eu acredito que faz uma referência que aconteceu desse jeito, e aí ele conta a história toda, fala desde as origens das bestas ferozes, que são os portugueses, que chegaram aos portugueses, fala das mãos negras vazias, não tem nada, vocês não têm nada. O juntar as forças, o comércio de escravos, o catolicismo imposto naquela época, os surdos, o céu tava surdo, a terra tava surda pra gente pedindo, a gente implorando, a gente rezando, as balas e os punhais que faziam referência a inúmeras torturas que eles sofreram, as guerras, aqui no penúltimo parágrafo, a guerra do Pinjiquite e a guerra de libertação, até que ele chega e fala, o hastear eterno do nosso sangue para um amanhecer diferente. Então o sangue deles precisou jorrar para que de outras pessoas num amanhecer diferente pudesse nascer. Então essa aqui foi a minha interpretação, de acordo tanto com o contexto histórico da Guiné-Bissau, quanto com algumas percepções que a gente consegue ter do raciocínio lógico, algumas percepções de vida que a gente já tem e aplica nesse poema. Essa foi a minha percepção. Então eu acredito que o Euder Proença, ele coloca bastante, ele pontua bastante essa questão da história da Guiné-Bissau, do sofrimento que foi naquela época.